A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Vocês já sabem, a gente está fazendo uma leitura com base na Bíblia 365, que é uma leitura meio diferente. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano, mas a gente começa lá no Antigo Testamento, depois a gente vai lá para o Novo, depois a gente volta para Salmo, depois a gente finaliza em Provérbios, e hoje é dia 12 de julho. E nós vamos ler alguns textos aqui que eu preciso encontrar, que eu não peguei ainda, vamos ver. Mas antes disso, deixa eu mandar um abraço especial. Ontem nós tivemos aqui na nossa igreja uma festa especial, o lançamento de um livro da irmã Valda, da nossa igreja lá em Jundiaí. Ela é uma profetisa do Senhor, que Deus tem usado aí nos últimos 60 anos, e ela conta no seu livro essas histórias, as suas experiências com Deus, e algumas pessoas de lá vieram também na nossa igreja. A gente está em Campinas, Jundiaí é uma cidade próxima, e a família Durães esteve aqui também. É uma família muito linda, de umas moças, irmãs em Cristo maravilhosas, e elas vieram e estavam me contando, os pais também, né, a irmã Beth, o esposo, que eles leem a Bíblia comigo todos os dias pelas manhãs. Então eu quero fazer uma lembrança especial a eles aqui. Foi muito bom ter visto vocês ontem, viu? Sinto saudade, volta mais vezes, hein? Volta mais vezes. Foi muito bom ter vocês aqui. Glorifico a Deus por ser apenas uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de vocês. E quero mandar também um abraço especial para a irmã Mirtes, lá de Goiânia. Vocês já ouviram falar dela aqui. Ela tem um grupo lá de senhoras do Brasil inteiro que também leem a Bíblia, ouvem a Bíblia aqui conosco todos os dias. E glória a Deus, vamos fazer isso enquanto é tempo, né? Hoje é dia 12, leitura de hoje. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 19 até 14, 17. Depois nós já vamos começar Romanos, hein? Ontem nós terminamos Atos, né? Vamos começar Romanos, capítulo 1, versículo 1 até 1,17. Vamos ler, né, o capítulo 1 de Romanos. Depois nós vamos, Salmo de número 9, vamos voltar lá para o Antigo Testamento, livro do Salmo, Salmo 9, versículo 13 até o 9,20. E depois vamos fechar com Provérbios, capítulo 19, versículos 4 e 5. Diz assim aquela que é poderosa, que não muda, que é eterna, a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 19. Alguns homens de Manassés desertaram do exército israelita e se juntaram a Davi quando ele saiu com os filisteus para guerrear contra Saul. Lembrando que a gente está voltando à leitura, né? Nós já lemos isso lá em Reis, e agora aqui em Crônicas ele vai trazer também, ele não está nessa ordem cronológica de data, então ele fica voltando também na história e contando com alguns detalhes a mais, às vezes, aquilo que a gente leu lá em em 1 Reis, 2 Reis. Os governantes filisteus, porém, não permitiram que Davi e seus homens fossem com eles. Depois de discutirem, mandaram-no embora, pois disseram: se Davi passar para o lado de Saul e voltar-se contra nós, isso custará nossa cabeça. Os homens de Manassés se uniram a Davi quando ele voltava para Ziclag. Foram os seguintes homens, né? Aqueles nominhos abençoados que a gente já viu várias vezes aí. Esses homens que se uniram e voltaram foram Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai. Cada um deles comandava 1000 soldados da tribo de Manassés. Ajudaram Davi a perseguir bandos de saqueadores, pois eram guerreiros valentes que se tornaram comandantes de seu exército. A cada dia mais homens se juntavam a Davi, até que ele passou a ter um grande exército, como o exército de Deus. Esses são os números de guerreiros armados que se uniram a Davi em Hebrom. Lembrando que Davi primeiro começou a reinar em Hebrom, depois foi seguindo, depois veio para Jerusalém, até que ele reinasse em todo Israel. Ele teve esses reinados
setoriais, por assim dizer, por regiões, né? Todos queriam que Davi se tornasse rei no lugar de Saul, como o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. E Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para se juntarem a Davi e se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados, estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Azer, 40.000 guerreiros, treinados, todos preparados para a batalha. Do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados, equipados com todos os tipos de armas. Quanta gente, hein? Meu Deus! Todos esses soldados vieram a Hebrom. Lembra, ele estava localizado numa região específica e eles vieram de todo Israel. E Davi nem ainda era o rei de todo Israel, né? Em ordem de batalha, com o único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser o rei. Durante 3 dias comeram e beberam com Davi, pois seus parentes haviam feito preparativos para recebê-los. Haja comida, hein? Para tanta gente. Pessoas de lugares tão distantes como Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram provisões sobre jumentos, camelos, mulas e boi, que era o Uber da época. E era também o iFood da época. Trouxeram grandes quantidades de farinha, bolo de figo, bolos de passa, vinho, azeite, bolos e ovelhas para a celebração. Houve grande alegria em todo Israel. Capítulo 3, versículo 1. Davi consultou todos seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas, em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos delas durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito, ao sul, até Lebo-Hamate, ao norte, para trazerem a arca de Deus, que estava em Kiriat Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamada de Kiriat Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça. Olha só, vai acontecer um problema aqui, ó. E a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam a carroça. Preste atenção. Davi e todo Israel se alegraram
ou se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali, mesmo na presença de Deus. Havia naquela época todo um cerimonial e havia pessoas específicas para trabalhos específicos. E aqui uma pessoa não autorizada foi tocar onde ele não devia, e aconteceu isso aqui. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a cidade de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom. E a casa de Obed-edom foi muito abençoada, vai dizer na sequência, né? Nós vimos já esse texto. Por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom em tudo que ele possuía. Capítulo 14, versículo 1. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para que lhe construíssem um palácio. E Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado-o como rei de Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si todas as mulheres que lhe deram mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: por meu intermédio Deus rompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado seus ídolos ali e Davi ordenou que fossem queimados. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez, Davi consultou a Deus. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor Deus. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, que são árvores, né? Saia e ataque. É o sinal de que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez que todas as nações o temessem. Olha só. Agora vamos lá para o Novo Testamento, em Romanos capítulo 1. Vamos começar a carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá da cidade de Roma. A Roma atual de hoje, mesma Roma. Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, ali foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra ao seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, armados
por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo é em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca, deixo de me lembrar de vocês. Vamos voltar aqui que ficou estranho. Versículo 9. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Às vezes eu dou uma erradinha aqui na leitura, porque uma coisa é você ler no papel. Eu estou acostumado a ler a Bíblia papel, né? Aqui eu estou lendo na tela do computador. Às vezes você esquece do ponto, porque ele fica aparecendo meio estranhinho para mim aqui, mas desconsiderem isso, tá bom? Versículo 12. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saiba, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto em outros gentios. Pois sinto grande obrigação tanto com os gregos como com os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas, também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, e o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Vamos dar um pulinho no Novo Testamento de novo, tá vendo? É um ping-pong, né? Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento, Velho Testamento de novo. Livro dos Salmos, Salmo de número 9, versículo 13. Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. As nações caíram na cova que se abriram. Seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perversos são pegos nas suas armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido. Para sempre, a esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor, não permitas que simples mortais te desafiem. Julgue as nações, faze-as temer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Provérbios 19, versículos 4 e 5. Avança um pouquinho a sua Bíblia aí, vamos lá! A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso também não escapará. Esta é a palavra de Deus e eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha uma semana de poder, de graça e de unção, e que o sangue de Jesus seja sobre você, garantindo a vitória total, espiritual, material e fisicamente, em nome de Jesus. Amém! Até amanhã!